Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast Jurídicos Advocacia. Eu sou a advogada Tatiana Casarino e hoje eu vou comentar a respeito da pensão alimentícia. Quando falamos sobre pensão alimentícia, o próprio nome nos induz a pensar em alimentos. E quando dizemos alimentos, já associamos com a sobrevivência de alguém, com prover a subsistência de alguém, para que este alguém possa sobreviver, se alimentar. Mas os alimentos vão muito além da própria questão da sobrevivência. É toda uma manutenção da qualidade de vida de uma pessoa. Quem pede alimentos necessita de dinheiro, porque não tem condições de prover a própria subsistência sozinho. Nesse sentido, ele pede para que algum parente, cônjuge ou companheiro possa alimentá-lo, possa manter a sua subsistência. E o que permite isso é o Código Civil. O artigo 1694 do Código Civil fala dos direitos e dos deveres de parentes, cônjuges e companheiros entre si, de manter a subsistência uns dos outros. Este artigo diz o seguinte: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Quando este artigo fala viver de modo compatível com a sua condição social, ele dá a entender que os alimentos vão muito além da sobrevivência, que os alimentos devem manter a qualidade de vida daquele que pede os alimentos. Dentro do cenário da pensão alimentícia, existem dois termos técnicos que o advogado deve saber de cor: alimentando e alimentante. O alimentando é a pessoa que recebe pensão alimentícia, que precisa desta quantia em dinheiro para sobreviver. E o alimentante é a pessoa obrigada a fornecer alimentos a outra. A razão da pensão alimentícia está no parentesco, no dever de assistência. A verba alimentar deverá proporcionar muito além da sobrevivência, como eu já repeti várias vezes. Ela deve proporcionar o vestuário, a boa habitação, a boa educação do alimentando e também saúde, cultura, lazer. Os fundamentos normativos da pensão alimentícia estão no Código Civil, que fala deste dever de assistência que os parentes têm uns com os outros e que os companheiros e cônjuges também têm entre si. O cenário mais clássico de pensão alimentícia, quando falamos de pensão alimentícia, o que a gente imagina? A gente sempre imagina, é ou não é? A gente sempre imagina um casal divorciado em que o filho menor recebe a pensão alimentícia do pai. O filho menor fica com a mãe e recebe a pensão alimentícia do pai. Mãe com a guarda do filho, pai pagando pensão alimentícia, pai na condição de alimentante, filho menor na condição de alimentando. Mas nem sempre é assim. Veja, o artigo 1694 do Código Civil diz que o dever de assistência pertence a parentes, cônjuges ou companheiros. Então, existem outros parentes que podem dar e receber pensão alimentícia, não necessariamente do pai para o filho. Não é somente o filho que pode pedir pensão alimentícia para os pais. Este é um cenário clássico, mas existem muitos outros cenários. Os pais podem pedir pensão alimentícia para os filhos. Vamos pensar em múltiplas situações. Um pai idoso hipossuficiente economicamente, ele pode ingressar com uma ação de alimentos contra os filhos que trabalham, que estão no mercado de trabalho, que têm boas condições econômicas. Os filhos também têm dever de assistência para com os pais. Os filhos também devem sustentar os pais. Então, existem cenários diferentes. Cuidado, não é só o pai
que paga pensão alimentícia para o filho menor. Este é um cenário clássico, bem consolidado pela jurisprudência, doutrina, lei. Mas existem múltiplas situações que a pensão alimentícia comporta e que a lei comporta. Ex-cônjuges e companheiros, por exemplo, podem pedir pensão alimentícia para seus antigos parceiros, ainda que eles não tenham filhos. Se alguém tinha uma união estável com outra pessoa e dependia financeiramente dessa pessoa, quando o relacionamento acaba, pode pedir pensão alimentícia. Um irmão, por exemplo, pode pedir pensão alimentícia para o outro. Se existe um irmão passando necessidade, ele pode pedir pensão alimentícia para o irmão que é mais abastado. Nós observamos a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. E os alimentos, eles observam o dever de assistência, a necessidade do reclamante e os recursos da pessoa obrigada. Apenas isso. E nesses requisitos, podemos ver uma série de situações diferentes. O beneficiário somente deve comprovar a necessidade da renda solicitada para sobreviver e pagar as contas essenciais ao seu desenvolvimento. A gente também tem que lembrar que hoje em dia o direito de família mudou, que a mulher está muito mais consolidada no mercado de trabalho e que nem sempre a guarda do filho fica com a mulher. Existem outros cenários, como, por exemplo, do homem hipossuficiente pedindo pensão alimentícia para a mulher. Existe esse cenário? Existe. Muitas vezes, quando uma relação termina, é o homem quem fica com prejuízos financeiros. E o homem pode pedir pensão alimentícia para a ex-mulher? Tranquilamente pode. Porque aqui na pensão alimentícia pouco importa quem é homem e quem é mulher. O homem pode figurar na condição de alimentando, a mulher pode ser a alimentante. Aqui a gente só analisa a possibilidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentando, não importando se é homem ou se é mulher. Existem casos onde o homem fica com a guarda do seu filho e é a mulher que deve pagar pensão alimentícia para o filho. O direito de família mudou, comporta outros cenários e o direito também deve observar esse jeito moderno e estes cenários diferentes da pensão alimentícia. Sobre os fundamentos normativos da pensão alimentícia, nós temos o Código Civil. O Código Civil fala de pensão alimentícia entre o artigo 1694 e o artigo 1710. Nós temos o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105, que tem o artigo 529 e o artigo 911, que são artigos bem fortes sobre pensão alimentícia, e a clássica Lei sobre Ação de Alimentos, que sempre consideramos, é uma lei antiga, mas vigora até hoje, Lei 5.478 de 1968. Quando falamos de alimentos, também devemos ter atenção com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no seu artigo 22 traz o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, que é um artigo muito citado nos casos jurisprudenciais onde o pai deve pagar pensão alimentícia para o filho, e o artigo 1566 do Código Civil, que é bem parecido com este artigo 22 do ECA, que também fala de deveres dos cônjuges quanto ao sustento, guarda e educação dos filhos. Nos alimentos, a gente observa a ordem de sucessão, sabiam? Claro que alimentos não tem nada a ver com herança, até porque a pessoa que está bem viva, a pessoa que paga a pensão alimentícia está bem viva. Mas a gente observa para fins de várias pessoas terem dever de assistência para com uma pessoa hipossuficiente, a gente observa a ordem de sucessão na prestação de alimentos. Por exemplo,
Se o parente que deve prestar alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, outros parentes de grau imediato serão chamados a concorrer. Isto está no artigo 1698 do Código Civil. Eu posso ter várias pessoas obrigadas a prestar alimentos e todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Intentada a ação contra uma delas, as demais poderão ser chamadas a integrar a lide. Um exemplo que eu dei daquele vovozinho hipossuficiente, do pai idoso hipossuficiente. Ele pode ingressar com uma ação contra os seus filhos e até mesmo os seus netos, se forem adultos e se tiverem boas condições econômicas, também tem o dever de assistência para com este avô, mas é claro, o neto está num outro grau familiar. O parente imediato é o filho, que deve pagar para o pai, mas o neto também pode ser chamado a integrar a lide. Vários irmãos podem ser chamados para sustentar o irmão hipossuficiente. O filho hipossuficiente pode pedir pensão alimentícia para os pais, e se os pais não forem capazes de arcar totalmente com o sustento dessa pessoa, os avós também poderão ser responsáveis pelo encargo num outro grau. Então, o grau de parentesco também importa, assim como importa para a sucessão, a ordem de sucessão também importa na prestação de alimentos. Se você quiser saber mais sobre pensão alimentícia, confira o próximo episódio do podcast. Acesse o nosso site também, juridicosadvocacia.com.br. No site há os textos sobre cada tema e tem uma parte no site que é exclusiva para assinantes, onde você encontra textos mais profundos e completos de cada tema, com detalhes exclusivos. Até mais!